Uma pesquisa realizada pelo Ministério Público do Paraná e pela Secretaria Estadual da Educação exibiu resultados preocupantes sobre a atual visão dos jovens sobre cidadania. Nessa pesquisa, os resultados exibiam maioria desinteressada em participações estudantis e em manifestações políticas, além de desconhecimento do funcionamento das instituições democráticas. Essa conjuntura nos faz retomar as ideias do pensador político Alexis de Tocqueville, que acreditava que a consolidação de uma democracia não se baseia somente nas instituições que garantem um conjunto de direitos, mas sim em um processo histórico que abrange não somente o Estado, como também o impacto da força coletiva na manutenção desse sistema. Nesse sentido, compreendemos que uma democracia precisa mais do que uma legislação para se manter consolidada socialmente. Ela precisa também estar alinhada com os valores populacionais. Se a democracia consiste em um sistema político pautado no debate, na liberdade e na busca constante por igualdade, como garantir que esses valores ultrapassem o Estado e sejam princípios de valor social e cotidiano? A resposta está na maior ferramenta de organização política das sociais-democracias, as instituições. Dos presídios às escolas, as punições e recompensas vão de acordo com o que é visto como imoral ou moral pela sociedade. Por outro lado, quando esvaziadas de sentido, essas instituições podem se tornar apenas recursos de controle social, que não produzem nenhum valor democrático e ético, senão a garantia de interesses burgueses e a conservação da burocracia estatal. Tal paradigma nos leva a um dos questionamentos mais pertinentes da contemporaneidade. Como fazer de uma instituição como a escola um lugar em que a democracia seja absorvida como valor pelos estudantes, futuros cidadãos? Como evitar esse esvaziamento em uma das instituições com mais potencial de perpetuar valores ao longo do tempo? As soluções dessa problemática são tão complexas quanto o quadro exige, nos fazendo angariar um conjunto de ferramentas pedagógicas capazes de retomar a instituição escolar como cerne e encontro da formação de indivíduos em cidadãos. Em primeiro momento, existe o recurso pedagógico da ficção e da arte no ambiente escolar. Existem diversos exemplos de como diversos formatos artísticos podem nos auxiliar a desenvolver empatia, indo desde a necessidade de incorporar sentimentos alheios em uma peça de teatro ou a de ler o mundo sob o viés de outra realidade, como em um livro de ficção, nos fazendo compreender a visão daqueles que possuem conjuntos de normas e valores diferentes dos nossos. Nessa sociedade, onde culturas, modos de vida, classes, etnias e gêneros se misturam e se opõem cada vez mais, a arte pode ser utilizada em sala de aula como meio de conhecimento do outro, de sua cultura e de suas particularidades. Pode trazer um pé ao chão para os jovens que precisam se estabelecer numa realidade tão fragmentada e cheia de superficialidades. Propor um trabalho de criação a partir de diferentes culturas possibilita-nos construir um ensino de arte que dialoga com a diversidade presente em nossa realidade, além de permitir que as diferentes experiências e histórias vividas entrem para a escola e criem outra dimensão e disposição para a aprendizagem. Além desse recurso pedagógico, é importante ressaltar que, ao longo do tempo, diversas estratégias foram debatidas e estabelecidas. A discussão de dilemas, por exemplo, foi proposta pelos educadores Blatt e Cronenberg e se baseia numa linha cognitivo-desenvolvimental, acreditando que o ser humano produz, de forma dinâmica, um sentido pessoal acerca do que é justo ou injusto. Nesta estratégia pedagógica, a compreensão vinda de uma perspectiva estrutural cognitiva permite que a transformação seja concebida como um processo de reestruturação do indivíduo, a partir de um desequilíbrio anterior. Dessa forma, devem ser colocadas perguntas estimulantes, em que os indivíduos devem justificar as suas escolhas e opções. Os dilemas-problemas são desenvolvidos através de acontecimentos reais, enfatizando-se as relações professor-aluno e aluno-aluno. A discussão entre os elementos com a apresentação de argumentos utilizados e conclusões, desenvolvimento da competência de comunicação com o objetivo de expressar e apresentar as suas ideias e ser capaz de executar os outros intervenientes. Assim, estamos novamente na presença de um modelo focado no indivíduo e que pode impulsionar o desenvolvimento de uma versão mais autônoma da capacidade humana de distinguir o certo e o errado.